Olá, você está no canal Dissô da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. No volume 14 da coleção O Seimei no Dissô, o professor Taniguchi nos traz um belíssimo texto que nos convida à reflexão sobre a questão familiar, sobre a vida familiar. Vejamos o que diz o mestre. A vida familiar que a grande parte da humanidade está levando na época atual não pode ser considerada ideal, salvo algumas exceções. Para se atingir a situação ideal, é preciso que ocorra uma grande transformação na vida familiar da humanidade. Mesmo que se decore a casa com belos móveis e se mantenha um grande estoque de remédios caríssimos para a eventualidade de ocorrer alguma doença, isso não trará felicidade nem saúde para a família. A prova disso está no fato de que, mesmo nos lares abastados, nascem às vezes filhos com alguma tara ou demência. É preciso saber que, em última análise, a felicidade da vida familiar não pode ser alcançada a partir de bases materiais. A verdadeira iluminação do lar e a consequente felicidade da família só podem ser alcançadas a partir de bases espirituais. É muito importante prestar muita atenção para essa parte final do texto. A verdadeira iluminação do lar e a consequente felicidade da família só podem ser alcançadas a partir de base espiritual. No início do texto, o professor coloca que a vida familiar que a grande parte da humanidade está levando na época atual não pode ser considerada ideal, salvo algumas exceções. O que o professor quer nos dizer sobre isso? O materialismo que está tomando conta do mundo das famílias. As famílias se formam e crescem, nascem os filhos, e a família cresce sem que haja um acompanhamento espiritual proporcional ao crescimento da família no nível material, acadêmico, intelectual, etc. Esse é que está sendo o grande problema, o grande inimigo da família atualmente. E não é um problema local. O mestre fala que é a humanidade toda que está nesse processo envolvida. É preciso mudar isso rapidamente, né? É preciso mudar isso. É preciso saber que, em última análise, a felicidade da vida familiar não pode ser alcançada a partir de bases materiais. É urgente que as famílias passem a cultivar com toda a sinceridade os valores espirituais, a espiritualidade verdadeira da vida, sob pena de seríssimas consequências, como a gente já vê acontecendo. É preciso que as famílias se voltem para o estudo da verdade, que é um estudo que proporcione uma compreensão verdadeira de como o universo funciona, como a vida funciona. Não podemos mais continuar vivendo nessa ignorância, nesse desconhecimento, nesse processo ilusório tremendo. Os pais
devem fazer um esforço, devem estar muito atentos por uma questão importante. Os filhos devem, desde pequenos, já serem introduzidos e encaminhados dentro de um processo de espiritualidade. Porque o que a gente vê muitas vezes é que a criança cresce, se torna adolescente, depois entra na fase adulta e começa a sua vida acadêmica, profissional, sem ter um pingo de noção de espiritualidade. É só matéria, é só objetivos materiais, é só conquistas materiais, é só correndo atrás de coisas. O pai corre para um lado, a mãe corre para o outro. E os filhos, quando chegam na sua época, também começam a correr. A gente vê muitas pessoas falando assim: temos que correr atrás do prejuízo. Mas é isso, né? O prejuízo é você não correr atrás da espiritualidade, é não correr atrás do conhecimento da verdade, de como a vida funciona. A sua natureza, quem é você? O que é que você é, meu amigo? O que é que você é? Quem é você? Quem é o outro lá fora? Não é? Como é que a vida funciona? O que é que move realmente o universo? O que é que move o mundo? Qual é a energia que de fato é capaz de alterar as coisas no sentido verdadeiramente bom e perfeito? Tudo isso precisa ser revisto realmente, né? Esse apelo do Professor Taniguchi aqui, é preciso saber que, em última análise, a felicidade da vida familiar não pode ser alcançada a partir de bases materiais. É preciso saber, o mestre apela. Daí que a necessidade do investimento no estudo da verdade, na prática de orações. No nosso caso, que estamos na filosofia do Jissô, no nosso caso, a leitura das Sutras Sagradas, recitação de Sutras Sagradas, meditação Shinsokan. É preciso que, dentro desse processo de aprendizado de uma vida familiar, uma vida conjugal e familiar plena, de felicidade mesmo, dentro desse contexto da espiritualidade, o princípio é, conforme nos orienta o professor Masaru Taniguchi, o princípio é: marido deve reverenciar a esposa, deve reverenciar o Jissô perfeito da esposa todos os dias. Minha esposa, você é uma esposa maravilhosa, muito obrigado. Muito feliz de ter você como esposa. A esposa deve dizer ao marido todos os dias: meu querido, você é um marido maravilhoso, você é um companheiro maravilhoso. Sou muito feliz em ter você como esposo, como marido. Muito obrigado. E os pais em conjunto reverenciando os filhos. Meus filhos, vocês são filhos de Deus maravilhosos. Vocês são crianças divinas, são crianças perfeitas, crianças lindas e maravilhosas. Estamos muito felizes de tê-los como filhos. E os filhos, quando adquirem idade, já têm um entendimento adequado, deverão ser ensinados a igualmente já reverenciarem os pais, o Jissô, contemplando o Jissô perfeito dos pais. Papai, mamãe, vocês são pais maravilhosos. Nós estamos felizes em tê-los como pais. Muito obrigado. É dentro desse contexto de reverência mútua, cada um contemplando o Jissô perfeito do outro, cada parte contemplando a natureza búdica inerente a cada um. É dentro desse contexto, de contemplação, é que vai se estabelecer as bases de uma vida familiar realmente plena, vitoriosa e feliz.
Porque se não for assim, meus amigos, tudo está afadado a lá na frente, mais cedo ou mais tarde, a desmoronar. Quem tem ódio de ver, veja, porque basta olhar para a vida ao nosso redor, que nós vemos isso acontecendo todos os dias. Muito obrigado pela atenção. Vamos ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Eu quero, neste momento, agradecer ao grande Deus Sumiyoshi pela sua iluminação, pela sua bênção, pelas suas bênçãos de proteção, que concede a todos. Muito obrigado, grande Deus Sumiyoshi, purificador do universo, muito obrigado. A nossa gratidão eterna ao Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, que nos transmite esse sublime ensinamento. Muito obrigado, Mestre, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu gosto sempre de agradecer à Sagrada Professora Teru, que sempre nos protege com a sua sabedoria e o seu amor infinito. Muito obrigado a todos, mais uma vez, e mais uma vez, até a próxima oportunidade.